Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá pessoal, boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Vocês sabem que aqui no nosso programa nós mergulhamos em temas que estão transformando a educação. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Primeiro porque eu admiro muito o trabalho dele, né? E fiquei muito feliz aqui quando ele aceitou dar essa entrevista, até porque ele é um dos grandes nomes quando a gente fala de inovação no ensino. A gente vai receber o Fernando Tamaso. Ele traz mais de 15 anos de experiência, um trabalho revolucionário que alia aí inteligência artificial, realidade virtual e muito mais para criar experiências de aprendizagem únicas. E eu já combinei aqui com ele nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Então, Fernando, a transformação digital, ela vai além da adoção de ferramentas tecnológicas. Você acredita que as escolas, os professores e as professoras estão prontos para abraçar essa mudança de forma efetiva? E, na sua opinião, o que falta para que a transformação digital vá além do uso de tablets e aplicativos e realmente altere a dinâmica do aprendizado? Fernando Tamaso, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Olá, Mayra. Olá, pessoal que acompanha o Conversa de Classe. Primeiramente, agradecer mesmo a participação. Acompanho o canal, todas as edições. Super bacana o trabalho, tá? E é isso mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia dentro de sala de aula, eu enxergo muito uma questão de mudança de paradigma, né? Porque a tecnologia, ela vem como um meio para chegar a algum lugar, né? Então, assim, a gente nunca pode utilizá-la como uma ideia principal ou um contexto principal. Então, precisa ter toda uma questão de estruturação de um roteiro pedagógico, de um fundamento, de um objetivo, para que a gente possa inserir algo, né? E a gente fala muito, né, que a tecnologia é tela, celular, tablet, né? E a tecnologia vai muito além disso, né? A gente colocar um sensor num jardim para identificar se aquilo tem umidade, para ligar uma irrigação, aquilo é tecnologia e eu não estou usando nenhum tipo de tela, nenhum tipo de celular, né? Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da tecnologia dentro da sala de aula, né? E dessa mudança de paradigma que precisa ter dentro das escolas, né? Então, eu vejo muito uma questão de trazer uma formação para a equipe de professoras, uma formação para a equipe de coordenadora e diretor, e também envolver toda a comunidade de pais e famílias sobre a diferença sobre o uso de uma tecnologia como um fundamento pedagógico e o uso de uma tecnologia como um entretenimento mesmo para passar tempo, tipo uma rede social ou até mesmo de assistir vídeos, né? Então existe essa diferença. Legal, Fernando. E acho que isso é bastante interessante, né? Porque às vezes você tem razão, né? O nosso público aqui, a maioria é de docentes, mas também tem muitos graduandos que acompanham o Conversa de Classe. E acho que a gente precisa expandir na cabeça das pessoas o que é mesmo, né? Esse uso de tecnologia. E um dos pontos interessantes aí sobre você é que você fala muito sobre tecnologias como realidade virtual e inteligência artificial. Na prática, como que essas ferramentas elas podem criar experiências personalizadas para os alunos, especialmente nesse cenário em que a gente ainda enfrenta alguns desafios, por exemplo, como falta de conectividade? Legal, tá? Dentro da minha experiência aí, eu trabalho com o ensino superior e com educação básica, tá? Então eu tenho a vivência nesses dois nichos e a gente tem situações muito discrepantes entre uma escola e outra, entre uma universidade e outra. Então a gente vê escolas muito bem estruturadas, com conexão de fibra ótica, Wi-Fi, tablets, óculos, celulares, e a gente vê escolas que têm problemas de conectividade mesmo, recurso limitado de equipamentos, né?
E aí, por isso que eu volto mais uma vez, eu acho que vale muito mais uma ideia, uma concepção, um entendimento do que eu uso de tecnologia do que é propriamente dito dos recursos, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? A gente pode trabalhar conceitos de pensamento computacional sem usar nenhum tipo de internet, nenhum tipo de conectividade. Então, trabalhar a parte de raciocínio lógico, trabalhar a parte de dinâmica em grupo, entender quais são os recursos de elétrica, recursos de tecnologia, de programação, sem ter que usar propriamente dito, né? Lógico, chega um certo momento que usar a tecnologia, recursos é muito importante, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter uma aula de realidade virtual e realidade aumentada usando um celular simples com cardbox, que é uma caixinha de papelão que custa ali em média R$ 5, R$ 7, que não precisa ter um por um aluno, você pode montar grupos, então com baixo custo, um baixo recurso de investimento, você consegue trazer uma experiência de imersão para aquela criança ou até mesmo para um adulto usando tecnologias, né? Então, assim, sempre volta, né? Vai muito mais essa mudança de paradigma, de entender o que pode ser feito, como pode ser feito, do que os recursos tecnológicos mesmos. Legal, né, Fernando? E eu acho que essa resposta que você falou agora tem um pouco até a ver com a próxima pergunta. Geralmente, um dos receios que as pessoas têm quando a gente fala de tecnologia na educação é a desumanização, né? A gente tirar aí o fator humano da jogada. Mas como que a gente pode equilibrar a implementação de recursos tecnológicos com a necessidade de manter a empatia, a sensibilidade e essa conexão entre professores e alunos que é tão preciosa? Essa provocação, Maria, é super válida. Você sabe por quê? Porque a gente nunca vai perder o fator humano, principalmente na área da educação, né? Levando o pressuposto que que a tecnologia ela é utilizada como um meio, como um caminho, um facilitador, quem que é aquela pecinha que vai fazer mexer tudo aquilo, né? Quem que é? É o professor é o motor, o professor é o câmbio, o professor é a engrenagem, o professor que vai entender quais são os recursos tecnológicos que podem ser utilizados e como eles podem ser utilizados, tá? Uma coisa muito importante também, principalmente da escola, do professor, do coordenador, é entender as limitações, é entender o que aquela turma tem de diferencial, ou o que a sua escola tem de recursos disponíveis dentro do seu ambiente, né? Então, assim, a gente precisa saber trabalhar com um pouco de improviso também, né? Então, assim, utilizar aquele material, reaproveitar, mas, assim, nada disso a gente chega num objetivo se não tiver o professor por trás disso, né? E esse professor, ele tem que estar bem preparado socioemocionalmente também, né? Porque a gente pega em situações em que às vezes o aluno ele conhece mais da tecnologia do que o professor, tá? Isso é muito comum. Peguei aulas aí, por exemplo, aí de que a gente usou Minecraft for Education, por exemplo, que a criança sabe jogar, né? Ela tem um entendimento, faz parte da vivência dela, né? Mas ela não sabe usar aquilo com viés pedagógico para adquirir conhecimento, né? Então, o professor ele tem que estar bem preparado não só tecnologicamente, mas emocionalmente, para saber entender os diferenciais de cada aluno, né? E aí trazer aquela aula show, né? Aquela aula que ele consegue. Eu gosto muito da aula personalizada. Eu sei que é difícil às vezes em salas muito grandes, mas trazer esse conteúdo adaptado um pouquinho para cada aluno, para cada grupo, para cada turma, isso faz muito diferencial no aprendizado. Ah, isso é muito legal, né, Fernando? E, de fato, né, essa mensagem potente de que a intencionalidade pedagógica, gente, está na mão da pessoa que entende de intencionalidade pedagógica. E sempre vai ser o professor e a professora ali que está mediando esse processo. Quero fazer uma pergunta aqui de finalização, né? Acho que é uma pergunta até um pouco provocadora, né? Mas vamos ver o que você traz aí para gente. Se você pudesse projetar como seria uma sala de aula daqui 20 anos, com base no que a gente tem avançado hoje de tecnologia, o que você colocaria como essencial nesse ambiente?
Eu acho que a tecnologia e a educação, ela tem marcos, né? A gente pode pegar lá, por exemplo, o surgimento da internet, aquilo foi um marco. A própria criação do pesquisas do Google, acho que foi um outro marco que a gente conseguia buscar coisas sem ter que sair de casa, né? E a pandemia, para mim, foi um marco de que teve o lado negativo, mas foi um marco para a educação porque a gente avançou ali, eu acho que 20 anos em um, né? E hoje a gente vai colher esses frutos e a educação daqui 20 anos vai ser muito diferente, tá? Uma coisa que eu vejo que eu acho que a educação vai mudar muito daqui 20 anos é no quesito de personalização. Tá? Então, a gente já pega, por exemplo, a própria BNCC, que já retrata aí, que a gente já tem disciplinas que são disciplinas interativas, a gente já vê uma certa movimentação, mas eu acho que cada ser humano, e cada criança, cada aluno, ela tem habilidades diferentes, ela tem percepções diferentes e ela tem formas de aprender diferentes, né? Então, utilizar o conceito de adaptive learning, trazer conteúdos personalizados, eu acho que vai fazer uma grande diferença, e a tecnologia, principalmente utilizando recursos de inteligência artificial, recursos de aprendizagem imersiva, como realidade aumentada, virtual, isso vai ser muito importante, né? Porque a gente pode pegar crianças com deficiência auditiva e utilizar recursos visuais um pouco mais aprimorados, ou não só pensando em questão de deficiência, mas aquela criança que tem uma facilidade em aprender mais jogando, mais brincando, né? Por que não usar a gamificação de forma pedagógica? Ou não, tem aquelas crianças que já têm uma facilidade de concentração que se dá muito bem lendo, né? Então você percebe que você consegue transpor o mesmo conteúdo de formas totalmente diferentes, né? Então, assim, eu vejo muito essa questão da realidade de daqui 20 anos trazendo essa personalização, mas sempre trazendo o pilar do professor, da humanização, que é muito importante. O professor, ele está sendo exigido cada vez mais a nível de formações, né? Eu acho que era muito comum antigamente o professor fazer a faculdade de pedagogia e trabalhar por anos e anos na carreira dele com a graduação. Eu vejo que isso é impossível hoje em dia, né? O professor, ele sai da graduação com uma base muito grande, né? Mas ele sai dali tendo que fazer uma certificação, um curso técnico, ele não aprende a usar a inteligência artificial dentro da faculdade. Posso olhar qualquer cronograma aí, qualquer estrutura de um curso hoje, que ele não sai. E como é que ele dá aula sem isso, né? É um facilitador para ele pode usar a inteligência artificial como um facilitador para criar um conteúdo, para criar uma atividade, ele pode ajudar na parte de correções, né? Então, assim, as ferramentas estão ali, né, para apoiar, né? Então, assim, a gente pode fazer tudo aquilo que a gente já fazia de uma forma mais fácil, mais eficaz, ganhando tempo e ganhando qualidade, né? Então, eu acho que a evolução da educação, ela tem um potencial gigante com a tecnologia, mas eu gosto muito de trazer três pilares, né? Assim, pessoas, processos e tecnologia, né? Pessoas bem formadas, processos bem definidos e aquela tecnologia para apoiar aquilo, né? Que é para isso que a tecnologia foi criada, né? Eu consigo dar uma aula sem data show? Consigo. Como é mais fácil? Pode ser, é mais visual. Eu consigo ensinar um aluno um conteúdo de história sem usar tecnologia como Quest2, Adaptive Learning? Consigo, mas com a tecnologia é mais fácil, é mais dinâmico, é mais intuitivo. Acho que é um pouco disso. Perfeito. Uma excelente resposta e uma boa visão de futuro. Fernando, eu quero te agradecer pela generosidade em compartilhar com a gente suas ideias, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, né, de educação e de inovação. E quero saber, você tem uma mensagem de finalização que você quer deixar para o pessoal que está acompanhando a entrevista? Eu acho que nós que somos da área da educação, nós temos que ser apaixonados por duas coisas, né? Ensinar
e aprender, né? Então, assim, somos seres humanos em constante evolução. Eu gosto muito quando eu pego aquele professor que já tem de 30, 40 anos de sala de aula, usando um recurso tecnológico. Nossa, olha que bacana, usando toda aquela experiência que ele tem, mas com um recurso que não tinha na época da formação dele, né? Então, assim, para ensinar, a gente tem que aprender a todo momento, né? Então, assim, o que eu dou de dica, que eu falo para todo mundo, assim, gente, utilize o conhecimento, utilize as tecnologias como ferramentas ao seu favor, não crie aquilo como barreiras para a sua carreira, né? Tem muito profissional que fala assim, ai, a minha carreira vai acabar agora porque entrou inteligência artificial. Eu já penso, nossa, que bacana que entrou, vai ficar mais fácil o que eu fazia, né? Então, assim, vou gastar meu tempo para outras coisas que são mais importantes, né? Então é isso. Vamos utilizar o que a gente tem ao nosso favor. Exatamente, que mensagem poderosa, né? Muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.